Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no Salmo 119. O Salminho 119. Nós vamos ler todinho ele hoje. Tá bom para vocês? Estou brincando. Isso aí, eu fui numa igreja que o irmão chegou e subiu no altar. Irmãos, vamos ler aqui o Salminho 119. Ele começou a ler todinho. Aí não parava, o pastor teve que levantar e dizer: irmão, não dá para ler todo, senão vai ser o culto inteiro. São, parece que 200 e poucos textos. Mas eu quero ler o versículo, os versos 67 ao 71. É Salmo 119, versos 67 ao 71. Amém? Diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhe o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse o quê? Os teus decretos. Amém? Podemos assentar? Foi-me bom ter passado as aflições, para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, eu quero nesta noite de Santa Ceia conversar com vocês, e quero falar com vocês sobre o trabalhar de Deus na vida da gente. Diga glória a Deus. Nem sempre Deus trabalha da maneira lógica ou convencional, da maneira como nós esperamos. Ele tem uma forma talvez muito específica, muito particular para trabalhar na vida de cada pessoa. Ele sabe como trabalhar, ele sabe quais são os pontos na minha vida, na sua vida, que precisa ser trabalhado, e consequentemente ele sabe como trabalhar nos pontos das nossas vidas que precisam então serem trabalhados por ele. E muitas vezes esse trabalhar de Deus não é muito confortável para nós, não. Ou quase que na maioria das vezes é difícil nós assimilarmos que Deus está trabalhando na nossa vida. É difícil nós compreendermos ou entendermos que de repente situações que possamos então estarmos passando é porque Deus está trabalhando na nossa vida. É difícil então nós entendermos e compreendermos que às vezes até mesmo as situações que nós não admitimos e não aceitamos, que possam de repente parecer como a ausência do agir de Deus ou da mão de Deus em nossa própria vida, é difícil nós entendermos que Deus pode estar trabalhando em nossas vidas. Quando nós não conseguimos assimilar tudo que possa acontecer conosco, nós começamos a atribuir ao diabo. Eu acho que isso aí é perseguição, isso aí são as setas malignas. Mas eu digo para vocês que quando nós estamos firmados em Deus, ou que nós temos um compromisso com Deus, saibam vocês que as setas malignas não podem ter poder sobre as nossas vidas. No momento em que você se envolve com Deus, que você está de fato relacionado com Deus, o diabo não tem acesso à sua vida para poder causar estragos da maneira como de repente alguém possa se imaginar totalmente vulnerável em algum momento da vida, como se de repente Deus o abandonou, o deixou, e de repente todas as promessas de proteção de Deus se invalidaram ou simplesmente se anularam na vida da pessoa, na vida do indivíduo. Não. Quando você se predispôs a servir a Deus, a servir a nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que você tornou-se uma pessoa de Deus, uma propriedade de Jesus. E uma das coisas que o diabo trabalha para não permitir, para não deixar, é que você exatamente tome essa decisão, que você assuma esse compromisso. Porque ele sabe que quando você assume esse compromisso com Deus, de vida ligada a Deus, de cumplicidade, de relacionamento estreito com Deus, que a sua mente abre, que você compreende, que você assimila as coisas de Deus, e que você entende que essas coisas de Deus são prioridades importantes para a sua vida, o diabo sabe que ele perde autonomia sobre você. Ele perde por quê? Porque ele entende e compreende que você compreendeu todo o projeto de Deus através do Calvário, para poder realmente fazer parte da sua própria vida e estar inserido nesse contexto ligado exatamente ao projeto de Deus com respeito à salvação.
E Ele olha para você e sabe que você é uma pessoa especial, que você é uma pessoa marcada por Deus, que você é um ungido de Deus. E por ser um ungido de Deus, alguém de Deus, o maligno não vai poder tocar em você assim não, como muitas pessoas imaginam. Só se Deus permitir, só se Deus quiser, mas caso contrário, não tem como tocar em você. Por que não tem como tocar em você? Porque você é comprometido, você é relacionado, você está debaixo de promessa, você tem um Deus do seu lado, um Deus que, segundo a Bíblia, segundo a própria palavra de Deus, nos afirma que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga glória a Deus. E não é conversa fiada, não é história. Quando Ele diz isso e afirma isso, Ele não está querendo somente empolgar você ou entusiasmar você, mas é o propósito dEle, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele faz, está com você todos os dias, provar que Ele é o teu Deus, que Ele realmente fortalece a sua vida, e que essa relação não é uma relação frágil não, que não é algo que possa ser rompido por qualquer coisa, mas é algo forte, confirmado pela morte de Jesus, estabelecido pelo seu sangue derramado, que faz de você uma pessoa que tem dono, alguém que se relaciona com você e que se torna senhor da tua vida. Diga glória a Deus. Mas às vezes nós somos tão frágeis na nossa fé e na nossa convicção, que tem assim uma série de coisas que nos apavora. Eu sou cristão, meu Deus, o inimigo está me abatendo. Quando não, o que acontece muito comum com pessoas que criam em si uma situação no coração de, como é que nós podemos dizer assim, de medo ou de insegurança, a ponto de achar que a ação de Deus em sua vida, ela é assim tão frágil, é algo tão rápido que pode se romper, que tem gente que às vezes sai de casa, poxa vida, vai dar tudo errado para mim hoje, vai dar tudo errado, porque eu saí de casa e me esqueci de fazer a minha oração antes de sair. Eu acho que o inimigo vai me atacar, eu acho que o inimigo vai ter supremacia sobre mim, porque ontem eu não fiz o jejum, eu não fiz a consagração que eu tinha que fazer. E parece assim que a vida espiritual da gente, ela se torna tão frágil, tão melindrosa, tão vulnerável, que nós começamos a achar que o inimigo de qualquer jeito sempre nos pega, sempre nos ataca, e que nós estamos vulneráveis totalmente a essas investidas espirituais malignas. Eu quero dizer para você que não é assim não. O relacionamento que você tem com Deus é forte, diga glória a Deus. E Deus sabe com quem Ele está lidando. Sabe que está lidando com você, um ser humano, que tem um monte de limitações e até defeitos. Ele sabe que está lidando com você, que tenta acertar em muitas coisas, mas não consegue acertar em todas as coisas que você está querendo acertar. Ele sabe que está lidando com você, um ser humano que Ele comprou por um preço altíssimo, entendendo as fragilidades que você tem, entendendo as deficiências que você tem, mas percebendo a necessidade de fazer parte da sua vida para poder completar você e dar força a você nas suas dificuldades, nas suas limitações, nas suas fraquezas. Ele sabe que você depende dele, Deus sabe disso. Ele sabe que a presença dele, o relacionamento dele com você é fundamental para que você sobreviva na sua fé, na sua crença, naquilo que você acredita e de fato nesse relacionamento, nessa convivência que você tem com Ele. Porém, por amar você e por entender que você muitas vezes pode perder o contato por Ele, por não estar avisado, ou perder as bênçãos dEle, por permanecer num posicionamento que Ele não acha interessante, por achar que você precisa ser em alguns pontos, por conta das dificuldades naturais que você tem e das deficiências naturais que temos, às vezes Ele precisa nos corrigir, Ele precisa trabalhar na vida da gente, Ele precisa nos pressionar muitas vezes, Ele precisa agir para não deixar que saiamos da sua presença por decisão, por escolha própria e por opção. E quando Ele precisa fazer isso, às vezes Ele começa a trabalhar na vida da gente, e quando Ele começa a trabalhar, é para nos chamar a atenção
E muitas vezes esse agir dele em nossa vida, esse trabalho dele em nossas vidas, muitas vezes é doído, é desconfortável, mas é extremamente necessário. Vejam bem, o salmista aqui experimentou isso e confirmou isso. O que foi que ele disse? Ele disse o seguinte no primeiro texto que nós lemos: que ele estava longe de Deus, que ele estava meio afastado, que ele estava meio indiferente, mais ou menos assim. Eu vou até ler aqui novamente só para poder fortalecer o que eu estou dizendo. Olha só o que ele disse aqui: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra, disse ele. Antes de eu sofrer uma aflição, ou ser afligido pelo Senhor, eu estava meio errado, disse ele. Mas a aflição que Deus permitiu sobre ele, veio fazer ele aprender de Deus, aprender os decretos de Deus. Foi o que ele falou. No final do texto ele diz: foi-me bom ter passado as aflições para que aprendesse os teus decretos, disse ele. Por que ele disse isso? Que às vezes Deus aflige você, ou permite que você seja afligido, para que você aprenda dele. Diga glória a Deus. Para que você aprenda o que ele quer com respeito à sua própria vida. Muitos dos problemas que às vezes passamos, e muitas das dificuldades que às vezes enfrentamos, nós não obtemos solução com oração. Tem coisas em nossas vidas que de repente passamos, enfrentamos problemas e enfrentamos dificuldades, e quando passamos essas aflições e essas dificuldades da vida, a primeira ação que nós temos é procurar um lugar e pedir que alguém ore por nós. E nós começamos a pedir a pessoas: ora por mim porque eu estou passando por isso. Quando não, começamos a ir de igreja em igreja para encontrar alguém poderoso para estender a mão sobre nós e dar uma ordem de bênção para que cesse as aflições da nossa vida, para que cesse as dificuldades da nossa vida. E às vezes nós ficamos completamente frustrados, que passamos a fazer peregrinações em busca de uma oração diferenciada que possa resolver todos os nossos problemas. E pessoas oram, pessoas dão palavras, e alguém nos conforta, alguém tenta nos dizer: olha, isso vai passar. E mesmo as pessoas orando, e mesmo nós orando, o problema não se define, as aflições não cessam, as dificuldades não cessam. E quando nós percebemos que a nossa vida está exatamente envolvida em uma situação semelhante, onde as coisas não se definem, onde as coisas não se resolvem, onde as nossas orações parece que se perdem no vazio, onde tudo aquilo que pedimos e falamos para Deus não vem como resposta, e nós percebemos então que continuamos afligidos, continuamos em dificuldades, e oramos, e oramos, e oramos, e não há solução, não há resposta. É porque Deus está entendendo que esse teu problema, que essa tua aflição, que essa tua dificuldade não vai se resolver com oração. Ela só vai se resolver com obediência. Diga glória a Deus. Obediência. Tem coisas que você pode orar e pedir, e não vai mudar nada. Porque o que Deus quer não é ouvir tua oração. O que Deus quer não é receber os teus sacrifícios. O que Deus está querendo é posicionamento. O que Deus está querendo, na verdade, quando você começa a ser afligido, que a oração não funciona para resolver o problema das suas aflições, quando você começa a viver uma situação de aflição, que você ora, que você faz campanha, que você faz de tudo, e a situação não se resolve, é porque Deus está trabalhando em você, está querendo dizer para você o seguinte: não vou te responder com oração, não vou te responder pelo clamor que você está fazendo, não vou responder a você pelos sacrifícios que você está fazendo. Essa aflição só vai passar se você aprender de mim, guardar os meus decretos, fazer o que eu estou mandando você fazer e corrigir a sua vida para se submeter e fazer do meu jeito, porque na hora que você fizer do meu jeito, a bênção vai chegar. Diga glória a Deus. Foi exatamente assim com o salmista. Ele refletiu sobre isso. Ele estava errado, e depois que ele estava errado, ele começou a ser afligido. Deus permitiu a aflição na vida dele, e quando ele percebeu que a aflição
era porque Deus estava querendo trabalhar na vida dele e fazer ele aprender os decretos de Deus, aprender o que Deus queria. Ele veio e se corrigiu, entendeu que o problema dele da aflição não passaria com oração, mas passaria com a obediência, a submissão às determinações de Deus. E quando ele fez isso, ele mesmo conta que ele foi percebendo o agir de Deus e os resultados de Deus em sua vida, dando a ele a vitória sobre os inimigos. Ele chegou a reconhecer que o coração dele estava endurecido, que o coração dele é como se fosse um sebo. Olha só a comparação dele. Estava que nem um sebo, ele estava impenetrável, estava insensível, como era insensível o coração dos seus inimigos, das pessoas com quem ele estava tendo problema, ou que foram usadas para afligi-lo. Mas no final, quando passou tudo e percebeu o seguinte, que valeu a pena passar aquelas aflições, é quando ele conclui: bom foi passar pelas aflições para que eu aprendesse os teus decretos. Irmão e irmã que está aqui, de repente essa aflição que você está passando é Deus trabalhando na sua vida, tentando chamar a sua atenção e tentando conduzir você para uma direção diferente da que você está indo. De repente, tudo que você possa estar vivendo de aflição na sua vida, você não vai resolver com oração não, nem fazendo campanha na igreja. São questões que você vai resolver quando você admitir que precisa aprender de Deus, os decretos de Deus, para viver sob esses decretos. Diga glória a Deus. E quando você vai, que se submete, que deixa Deus agir, que deixa Deus trabalhar, que ouve o que Deus está falando para você, e que se submete à direção dada por Deus, as aflições cessam, os problemas param, e você vai sair dessa luta bem mais fortalecido e com mais experiência na presença de Deus. Diga glória a Deus. Olha, se você for ler a Bíblia, você vai perceber que Deus sempre trabalhou dessa maneira. Sempre foi assim, as aflições vinham para ensinar. Quando Deus permitia isso? Porque com Deus, quando você é de Deus, para Deus afligir a mim ou a você, a qualquer um de nós, basta Ele tirar a bênção dele. Ele diz assim: eu vou parar de abençoar fulano de tal por alguns dias. Começa a dar tudo errado, porque você tem dependência da bênção de Deus na sua vida. Se Ele tirar a mão, meu irmão, fica complicado para qualquer um de nós. Às vezes as pessoas falam assim: não, fulano está sofrendo porque Deus colocou a mão sobre ele. Não, Deus tirou a mão, e quando Deus tira a mão, as coisas vão deixar de acontecer. Então nesta noite, eu estou pregando isso para vocês, para nossa reflexão, para que você questione com você mesmo: o que é que Deus está querendo me ensinar? O que é que Deus está querendo da minha vida? O que é que Deus pode não estar satisfeito comigo? O que é que pode estar incomodando a Deus com respeito à minha própria vida? E através então de uma análise fria, imparcial, olhando para si mesmo, sem procurar transferir culpa de qualquer coisa que não esteja funcionando na sua vida ou nas nossas vidas, mas assumindo de fato a nossa posição como servo de Deus, como alguém comprometido com Deus, que entende, que assimila a vontade de Deus com respeito à nossa própria vida, você vai perceber que Deus vai falar diretamente com você. E quando você escuta aquilo que Ele fala com você e se submete às determinações dEle, não tem como dar errado. Ele vem e faz. Você faz o que Ele quer e Ele vai fazer o que você quer. Diga glória a Deus. Pode bater palma para Jesus então. Olha, eu digo para vocês isso porque essa relação com Deus é uma relação muito próxima, uma cumplicidade muito fortalecida, irmãos. Nós somos de Deus. Deus tem parte na vida da gente.
Ele é o nosso tudo, é o nosso Senhor. E Ele tem determinações com respeito às nossas vidas, Ele tem vontade. Ele tem as escolhas dele e as preferências dele também com respeito a nós mesmos. E a Bíblia diz que quando nós nos submetemos a Deus, nós diminuímos e é Ele que cresce em nós. Diga glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Que a minha vontade, que a tua vontade ou aquilo que nós achamos não é mais relevante, não. O relevante é aquilo que Ele quer que façamos. Diga glória a Deus. E quando se torna relevante a visão de Deus e a vontade de Deus na vida da gente, e que nós nos submetemos a isso, você começa a perceber que tudo começa a acontecer, e essa prosperidade que a Bíblia fala, que não é só financeira, não. Que às vezes quando alguém fala em prosperidade, o primeiro pensamento que vem é dinheiro, dinheiro, e não é só isso não. Essa prosperidade de Deus que abrange todos os segmentos necessários da nossa própria vida, começam a funcionar, começam a dar certo, porque Deus começa a colocar a mão em tudo, na tua vida emocional, na tua vida afetiva, na tua vida familiar, na tua vida material, na tua vida profissional. Ele começa então a ter prioridade para poder agir, e quando Ele age, que Ele coloca a mão para abençoar, as coisas começam a se definirem. Por quê? Porque essa é a vontade dEle, fazer da nossa vida uma vida abençoada, porque a proposta da palavra de Deus é essa: vida abundante. É como diz lá em Efésios 3:20, eu acho. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme, olha a condição, o seu poder que opera em nós. De acordo com como Deus tem trabalhado e como você tem se permitido esse agir de Deus na sua própria vida. Aí você percebe que o que Deus tem para você é muito mais além até daquilo que você quer para você. Deus tem mais e mais e mais, e além daquilo que você almeja, além daquilo que você sonha, do que você pensa, Ele tem para você, quando você permite que o poder dEle influencie você, quando você permite que a vontade dEle seja dominante sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua alma. Portanto, pensa nisso e se submeta, e faça assim, converse com Deus. Se porventura você está vivendo aflições que as orações não estão resolvendo, veja o que Deus está querendo, e ao se submeter, comece a experimentar tempo novo, tempo de bênção e de respostas, de promessas de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Olha, eu tenho certeza que você tem sido abençoado assistindo os nossos programas, por isso você está aí assistindo agora com certeza. E se de fato Deus tem falado com você através das mensagens, das pregações que nós temos colocado aqui em nosso programa, eu queria que você entrasse em contato conosco. Queria conhecer você. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, quer compartilhar conosco, precisa de oração, veja os endereços nossos na tela, os nossos telefones e o nosso e-mail, e mande uma mensagem de texto ou telefone para nós, ou nos mande um e-mail. O telefone você está vendo aí é 81 11 0198. É o telefone que você pode mandar uma mensagem de texto ou passar um e-mail para nós, para o nosso endereço aí, que é prpauloguilherme@hotmail.com. Vai ser muito bom conhecer você e saber que você tem nos acompanhado e saber que você está sendo abençoado também, tá certo? Vamos fazer uma oração por você? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada pessoa que nos assiste neste momento. Essa pessoa que está triste, angustiada, preocupada, enfrentando problemas em casa, quem sabe problemas de família. Essa pessoa que está precisando muito de uma bênção tua para resolver situações que só o Senhor pode resolver. Talvez essa pessoa que nos assiste já tentou de tudo para dar uma solução a uma dificuldade que esteja enfrentando e, na verdade, se sente impotente diante dos problemas que cercam sua vida. Mas nós sabemos, Deus, que tu pode todas as coisas. Por esta razão, nesta hora, eu oro por essa pessoa e te peço no nome de Jesus que todo problema, todo embaraço, todo atrapalho,
tudo aquilo, meu Deus, que tem gerado tristeza a esse coração, todos os problemas em casa, de família, toda a perturbação, toda a contenda, tudo aquilo que não presta e que não vem de Ti, Deus, que seja repreendido dessa vida, seja repreendido dessa casa e do meio dessa família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Tua bênção venha, se manifeste e ajude essa pessoa que nos assiste agora e que ora junto conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém? Espero você numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e seja com você, no nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,